Olá, professores! Um prazer imenso estar aqui com vocês, a nossa equipe hoje de língua portuguesa. Nós estamos juntos aqui para mais uma formação da TPC do Aprender Sempre, a nossa última formação do ano, né? E a gente traz um tema bem bacana para discutir hoje. Então, eu sou a professora Rosana, professora de matemática. Eu sou uma senhora de 63 anos, uso cabelo bem curtinho, castanho, olhos castanhos, uso óculos, uso um pequeno brinco, estou de batom vermelho, uma blusa azul. Hoje a equipe aqui está com vários tons de azul na blusa. E é um prazer muito grande estar com vocês. Antes de dar continuidade aqui às apresentações, eu gostaria de agradecer muito aos intérpretes de Libras, que estão sempre conosco aqui, enaltecendo o nosso trabalho, que é o André e o Laércio, tá bom? Muito agradecida, né, a essa contribuição que vocês sempre nos prestigiam, aí estão junto conosco e junto com os professores da rede. Então, eu vou passar a palavra para a professora Márcia, depois ela passa para a professora Vanuzzi. O professor Valdir também mandou um abraço para vocês também, de matemática, hoje ele não está presente. Agora eu passo a palavra para a Márcia. Professora Márcia, com você. Oi, tudo bem com você, Rosana? Muito bom estar aqui, juntamente com a Vanuzi também, que irá se apresentar. E o nosso foco aqui hoje, né, como nós sabemos, será sobre uma formação interdisciplinar, que você, Rosana, vai dar início aqui para a gente, né? Então, eu vou fazer aqui minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelos loiros que já estão passando um pouquinho dos ombros, da altura dos ombros, e estou vestindo aqui uma blusa de cor azul bem clarinha, tá bom? Atrás de mim tem uma parede branca, e muito feliz por estar aqui, né, encerrando o ano de 2022, tá bom? E aí, Vanuzi, tudo bem com você? Olá, Márcia, Rosana, obrigada aí também aos nossos colaboradores André e Laércio. Que bom, que prazer estar com vocês aqui para mais este momento formativo e para encerrarmos o ano letivo de 2022, trazendo para vocês essa proposta de um planejamento interdisciplinar, contribuindo aí de forma mais específica, né, os componentes língua portuguesa e matemática, mas com várias perspectivas, como abordaremos aqui com vocês no decorrer desta fala. Eu sou uma mulher de pele levemente morena, tenho cabelos castanhos abaixo dos ombros, estou usando óculos, estou usando também uma roupa azul num tom escuro, como a Rosana disse, aí combinamos. Atrás de mim há um painel em madeira com algumas fotos, né? Eu sou a professora Vanuzzi, de língua portuguesa, estamos aqui para compartilhar conhecimentos com vocês. Então, vamos lá, Rosana. Eu gostaria agora de pedir para a professora Márcia colocar para a gente o nosso material. E aí, lembrar aí para os professores, né, hoje estamos aí, para os professores dia 21, na quarta-feira, que são os professores de língua portuguesa, do sexto até o nono ano, e no dia 22, quem está assistindo essa gravação, são os professores de matemática, do sexto ao nono ano, né, contribuindo aí, né, na TPC de todos vocês. Então, nós já se apresentamos. Hoje, o nosso tema é trazer a interdisciplinaridade, né, como apoio da prática pedagógica, e nós estamos na parte 2 dessa formação, tá bom? Então, agora a gente apresenta aqui para vocês, a gente convida vocês, né, a buscarem para o ano que vem, né, para subsidiar aí o trabalho de vocês, né, como a Vanuzzi falou, num planejamento, os cadernos do Aprender Sempre, né? Nós temos aí o link e o QR Code que nos direciona aos cadernos do Aprender Sempre, do volume 1 e do volume 2 de 2002 do ensino fundamental. Vocês também podem ter acesso aos roteiros formativos que nós fizemos, né, esse ano, para apoiar tanto o professor de língua portuguesa quanto o professor de matemática, apoiar os coordenadores também das escolas. Aqui a gente traça a nossa trilha formativa, né, em relação ao primeiro bimestre, ao segundo, ao terceiro, e agora finalizando o quarto bimestre. Então, vocês têm aí os QR Codes, né? Vocês podem acessar pelo celular. Na próxima tela, nós temos os roteiros formativos de matemática, então, vocês fiquem à disposição aí, se não agora, né, para o ano que vem,
vocês podem estar utilizando no momento de planejamento esses roteiros, esse material, para dar encaminhamento para o início de ano das vossas escolas. Agora nós vamos apresentar os nossos objetivos do nosso momento formativo, da nossa manhã, tarde ou noite aqui de estudos, de acordo com o que vocês estão assistindo aí nas vossas escolas, diretorias de ensino, né? Então, nós temos aí retomar a formação, a integração interdisciplinar entre língua portuguesa e matemática, bem como a organização das etapas 1 e 2, tendo como tema central, olha lá que legal, a leitura e a escrita, um compromisso das diferentes áreas do conhecimento. Nós também vamos rever concepções acerca da interdisciplinaridade, com foco no multiletramento, a partir das diferentes modalidades de linguagem, o hibridismo, a multissemiose, a multimodalidade, para o contato e a apropriação de vários gêneros textuais. E a gente vai discutir aqui brevemente com vocês a possibilidade de alcançar essa interdisciplinaridade por meio de um projeto integrador que a gente vai trazer aqui para uma discussão. Agora nós vamos olhar para o nosso primeiro momento, que é retomar a formação e a integração interdisciplinar com foco na leitura e na escrita, que a gente fala bastante, né? Que a gente conversa bastante nas nossas escolas, com todos os professores, não só com o professor de língua portuguesa, quanto de matemática, o quanto é importante essa integração, né, de todas as áreas do conhecimento. Nós temos aí um outro slide que mostra para a gente, nós já tivemos aí a etapa 1 da nossa formação, semana passada vocês tiveram momentos aí estudando também sobre essa interdisciplinaridade, com a professora Vanuzzi, professora Márcia, professor Valdir, que traz esse gostinho de quero mais, né? Vamos nos apropriar mais, vamos nos envolver mais no propósito de estar levando a interdisciplinaridade, trabalhando, muitos de vocês já fazem isso, super legal nas vossas escolas. E hoje a gente está nesse segundo momento aí, nosso primeiro momento, para os professores de língua portuguesa e matemática do 6º ao 9º ano. Agora nós trazemos para vocês essa foto, né, mostrando aqui a intenção, né, de envolver todas as áreas, né, o quanto é importante todas as áreas, todas as disciplinas que compõem o nosso currículo, o quanto é importante essa interdisciplinaridade, o quanto a leitura e a escrita, elas estão presentes aqui em todas as disciplinas, né, e como a gente pode fazer esse movimento, esse trabalho interdisciplinar nas nossas escolas. Muitos de vocês, como eu já falei, vocês já fazem, já se debruçam nessa interdisciplinaridade, nesses projetos, nessa integração. Agora, esse nosso segundo momento, eu gostaria só de colocar aqui, apresentar só uma questão que eu acho que é importante, que nós bastante já debatemos aqui, falar sobre essa questão de que a tarefa de ensinar a ler e a escrever não é somente da língua portuguesa, né? Que é também de todas as áreas do conhecimento. Então, baseado no Neves, né, que foi o autor que trata sobre esse tema, que nós trouxemos aí, né, a importância de que todas, né, as outras áreas do conhecimento, por isso que o interdisciplinar, aqui, por exemplo, ele está só em língua portuguesa e matemática, mas nós sabemos que pode estar abrangendo todas as outras áreas também, né, sempre relativo a um bom texto, a um gênero textual, que possa especificar outras áreas também, tá bom? Então, vamos aí para outro momento que você já falou aqui para nós, né? Vanuzzi quer trazer alguma coisa para a gente, professor Vanuzzi? Tá, excelente, Rosana, podemos seguir, eu acho que podemos dar um pouco mais de foco, né, para a próxima, deixar a minha fala, na verdade, um pouquinho mais para frente. Ok, obrigada. Então, o nosso segundo momento, a professora Márcia traz para a gente aí, né, vai falar um pouquinho de multiletramentos, né, com a finalidade do contato e da apropriação de vários gêneros textuais. Então, passo a palavra para a Márcia. Isso, antes aqui eu vou colocar, assim, um pouco para que nós possamos conversar, né, olhando para os professores, sobre aquela questão que nós sempre fazemos, o momento da reflexão. E para isso, eu sempre peço aos professores, acho que Rosana também pede, para que pause o vídeo, que eles possam também depois fazer os apontamentos, né,
nos seus diários de bordo, e aí depois refletir com os colegas, né, juntamente lá na ATPC. Eu acho que é importante. Aí, então, aqui agora, eu vou fazer com vocês a pergunta, né, e a seguir, então, vamos aí poder colaborar também, ou então trazer algumas possibilidades de resposta, tá bom? Então, vamos lá? O questionamento é: de que forma as práticas textuais de escrita envolvendo os multiletramentos podem contribuir para a organização de um trabalho interdisciplinar entre a língua portuguesa e a matemática? Intencionalmente, nós já fizemos esse questionamento sem tratar sobre o que é multiletramentos especificamente, né? É para que vocês possam colocar aqui os seus conhecimentos de mundo acerca, né, da multiletramento, as multissemioses, o que são textos multimodais. Nós vamos discutir aqui brevemente, não dá para aprofundar muito, mas deixando vocês pensarem. Mas como não há tempo, nós vamos então prosseguir aqui. Tudo bem? Podemos prosseguir? Ok. Então, tá bom? Segundo Rojo e Moura, os multiletramentos, eles têm por finalidade trabalhar com variadas tecnologias, como áudio, vídeo, mapas, blogs, jornais, revistas, celulares, gráficos, infográficos, mapas e outros, né, que são também veículos de comunicação que podem ali trazer novos gêneros textuais. Os multiletramentos também abordam a diversidade de linguagens presentes na escola e na própria sociedade. Não há mais como dizer que os estudantes não têm contato com os gêneros textuais na vida cotidiana, né? Então, eles estão sempre diante de variados gêneros textuais, eles precisam saber apropriarem-se, né, destes gêneros para que eles possam também usá-los com maior facilidade, né, no seu dia a dia. Os multiletramentos permitem também ampliar as vivências culturais e hipermodais dos meios digitais. Então, nós também hoje estamos envolvendo em todos os gêneros textuais aspectos literários, né, culturais, como também há questões que estão nas danças de rua, nos desenhos que são grafitados também nas paredes. Tudo isso é muito importante também que eles compreendam como uma arte popular também, né? E os hipertextos que também são lidos na internet por esses meios digitais. Os multiletramentos também eles estão ancorados, né, ancoram a multiplicidade cultural das populações e a semiótica da constituição de textos, tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa sobre acrescentar algo, tá bom? Tudo certo, Márcia. Pode seguir. Vamos deixar aqui para a próxima. Então, nós temos aqui o que é interdisciplinaridade. Nós sabemos que a interdisciplinaridade, ela ancora-se na pesquisa, porque nós sempre precisamos pesquisar, né, um projeto, por exemplo, integrador, que vai, de certa maneira, demandar que os estudantes também façam suas pesquisas, né? Pois a aprendizagem não é somente a reprodução do saber, mas também uma construção política e social. Por isso que eles precisam entender por que eles estão desenvolvendo esse projeto, a que servirá na sua comunidade, no seu entorno ou na própria escola. Assim, é preciso contextualizar e produzir com os estudantes variados gêneros textuais. Geralmente, os temas devem ser discutidos também com eles, né, com os estudantes, para a escolha de um tema a ser tratado e pesquisado, tá bom? Sempre tendo como base os multiletramentos. Então, brevemente aqui, a interdisciplinaridade é um diálogo entre uma ou mais disciplinas sobre um determinado tema. Compreende, então, a socialização do conhecimento, visa a não fragmentação de conhecimentos. O conhecimento é complexo, mas está interligado a tudo, né? Como a vida também, nós sabemos que tudo está ligado a tudo e a fragmentação não cabe mais nos espaços escolares, né, do conhecimento. A pesquisa interdisciplinar, então, provoca a reflexão sobre questões existenciais e intelectuais também, tá bom? Vamos, então, aqui chegar a esse guarda-chuva, que eu acho que ele representa, né, aquilo que nós estamos falando. A interdisciplinaridade ela vai abarcar, né, todo esse conhecimento que nós estamos falando de uma forma muito rápida aqui, e nós sabemos, então, que os gêneros textuais são aqueles que possuem características diferentes de gêneros ou variados tipos textuais, né? Então, dentro deles, há
uma multiplicidade. Por isso que nós falamos que são multimodalidades. Nós vamos encontrar marcas e traços multimodais, como cores, né? Aqui mesmo nós já podemos ver aqui um texto multimodal, porque nós temos aqui brincando, né, com os desenhos, brincando aqui com o uso da fonte, o tamanho da letra, para que possa, então, diferenciar também, então, o tamanho da fonte, se nós colocamos itálico, negrito, sublinhado, nós estamos, então, todo o texto tem algum aspecto multimodal. E as multissemioses, né, envolvem muito a questão da linguagem verbal também, vinculada sempre à visual, fotos, ilustrações, cores, né, de certa forma, essas são alguns aspectos importantes. Vanuse, você poderia nos dizer aqui, dar aí alguns exemplos sobre essa questão toda que nós estamos abordando aqui? Então, Marcinha, muito bacana, né? Essa questão de falar da importância, então, nessa perspectiva, nessa proposta interdisciplinar que nós estamos apresentando para vocês, e retomando um pouquinho também do que foi feito lá na parte 1 desta pauta, né? Em que nós apresentamos sugestões de textos que poderiam ser trabalhados aí de forma talvez mais específica em língua portuguesa e matemática, mas com a perspectiva de perpassar, de trazer aí para o trabalho colaborativo todas as áreas, não é? Nós apresentamos um texto e nesse texto a presença de gráficos, né? Então, como trazer para o estudante essa integração entre esses diferentes componentes por meio da leitura aí dos textos multimodais, multissemióticos, possibilitando, então, para os estudantes essas oportunidades de aquisição, de desenvolvimento dos multiletramentos, conforme a Márcia apresentou muito bem. Então, nós trouxemos aqui para vocês, olha, e vamos apresentar alguns modelos de gráficos diferentes, né? Aqui nós temos, olha, pode voltar um pouquinho, Márcia, por favor? Sim, isso, rapidinho. Então, a nossa base aí, né, a nossa base teórica para essas análises que nós estamos trazendo, além da Rojo e Moura, mas nós temos também Martins, né, e depois vocês poderão acessar essa pauta, que esse trabalho, nessa perspectiva de interdisciplinaridade, integra essas disciplinas de modo a manter as individualidades de cada uma. Então, ao fazer a leitura de um gráfico como esse, que apresenta aí o crescimento da população do estado de São Paulo, não é? É possível que o professor faça aí, olha, não só na aula de matemática, né, ou na aula de língua portuguesa, mas em outras aulas também, diferentes leituras, diferentes abordagens. Por isso, a ideia de que esse trabalho, ele respeita, apesar de ser interdisciplinar, ele respeita, sim, as múltiplas e os múltiplos fatores, as múltiplas realidades e as diferentes linguagens, né, Márcia? São códigos diferentes, é a oportunidade de colocar o estudante em contato com essas diferentes linguagens, com esses diferentes códigos, para que ele exerça de verdade aí, de forma exponencial, o protagonismo e participe da construção do conhecimento. Então, aqui nós temos um gráfico de colunas, é um exemplo de texto multimodal, e aí nós percebemos que há elementos comuns nos gráficos, né, eles apresentam uma estrutura similar, independente do formato. Então, normalmente eles trazem aí um texto em caixa alta, a indicação da fonte, da origem da pesquisa, os dados numéricos, as cores, e cada modelo de gráfico atende a uma intencionalidade, né? Então, aqui nós temos o gráfico em colunas, né, ele apresenta uma sequência numérica aí, né, tanto na horizontal, e as colunas aí que vão numa ordem crescente, apresentando, então, esses dados relativos a como aconteceu o crescimento em relação à população de São Paulo entre 1960 e o ano de 2000. Então, é um texto que traz inúmeras possibilidades de extração de sentidos, né, de construção de sentidos e de significados, ok? Então, podemos passar para frente, Marcinho, que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho. Então, esses textos, eles são considerados textos multimodais, podem ser considerados também textos hipermediáticos, uma vez que eles estão aí presentes em diferentes mídias, não é? Durante todo o tempo.
Aqui nós temos um outro modelo de gráfico, nós temos aqui um gráfico de colunas, né, que também apresenta barras, são representações de conjunto de dados da mesma forma, só que com uma perspectiva diferente, já falo para vocês a diferença, ok? Mas apresentam dados numa outra perspectiva, né? Então, em função da intencionalidade, do dado que se quer apresentar e da leitura que se quer fazer, nós temos aí diferentes modelos de gráficos. Há um outro modelo de gráfico que aparece aí para vocês, que é o gráfico de linhas, não é? Nós temos esse aí da esquerda, que apresenta uma cor diferenciada, numa linha reta, olha, os dados estão organizados de forma retangular, dispostos na vertical, em colunas, e também com dados na horizontal, formando as barras. O outro gráfico, né, o gráfico de linhas, ele é usado para apresentar valores em determinado espaço de tempo, e ele apresenta um formato diferente, mas é importante que vocês observem que os elementos estruturais se mantêm, né, eles são os mesmos. Então, esse gráfico de linha, ele mostra evoluções ou diminuições em relação a algum evento, tá? Então, pode passar, Márcia, para o próximo. E aí, nós temos mais um modelo de gráfico que é bastante comum, é o gráfico chamado de setor, também conhecido, né, pelo formato da pizza. Ele também apresenta, vocês podem observar que há aí os mesmos elementos estruturais conforme os modelos anteriores, mas olha, esse é um gráfico utilizado quando a intencionalidade é agrupar ou organizar quantitativamente dados, considerando, então, um total, ou seja, esse formato de gráfico, ele é mais específico, né, para um momento em que o professor deseja reunir valores a partir de um todo, segundo um conceito, uma proporcionalidade. O círculo aí representa, então, o todo, não é, que é dividido em partes menores, representando, então, os percentuais, os dados percentuais em relação à informação, ao efeito de sentido que se quer produzir a partir da leitura desse gráfico. É importante só destacar mais um elemento, né, que todos os gráficos representam situações que podem ser expressas de outras formas, né, mas o gráfico traz elementos, né, visuais aí, multissemióticos, que dizem muita coisa. Então, o que poderia ser escrito num texto aí de várias linhas, está aí representado, então, por esses números, por essas colunas ou por essas linhas, ok? Muito importante. Isso, pode falar, Rô, pode falar. Legal, Ana, super bacana a explanação, né? Você estava aí falando, e quando a gente traz agora esse terceiro momento, né? Discutir a possibilidade de alcançar a interdisciplinaridade por meio de um projeto integrador. Márcia, você fecha um pouquinho para a gente se ver, assim, um pouquinho, para conversar um pouquinho, só um minutinho com os professores? Então, professores, pensem, né? Eu sei que vocês já estão, né? Comemorando já o Natal, mas pensem em tudo que vocês fizeram este ano em relação a projetos das vossas escolas, quantos projetos vocês executaram, né? Vocês realizaram, o quanto foi importante trabalhar com projetos, né? Então, a gente percebe, a gente tem aí as evidências que todo projeto integrador, ele reúne as disciplinas, né, e o quanto isso favorece a aprendizagem dos estudantes. Então, pensem, vocês fizeram um trabalho belíssimo esse ano de 2022, né, vocês fizeram um trabalho bem bacana esse ano, eu tenho certeza, nas vossas escolas, vocês fizeram projetos que surtiram, que deram bons frutos e vocês estão colhendo, né, esses frutos que vocês plantaram juntamente com a gestão das vossas escolas, a gestão, os alunos das vossas escolas. Então, coloquem aí para pensar quais foram os projetos que nós fizemos, a gente vai comentar aqui um pouquinho de que forma a gente pode fazer essa integração, né, não só a língua portuguesa como matemática, mas integrar, se conseguir todas as disciplinas, seria melhor ainda, né? Mas aqui a gente traz essa nossa fala da interdisciplinaridade. Às vezes fala, então, interdisciplinaridade a gente vai tirar, pode fazer por meio de um projeto, a gente tem até uma metodologia, né, que é aprendizagem baseada em projetos, que vai ser o nosso próximo slide que vai trazer isso. Márcia, você pode compartilhar agora nosso material, por favor? E aí a gente tem no próximo slide...
esse desenho, né, que a gente fala da interdisciplinaridade versus a aprendizagem baseada em projetos, que muitos de vocês fizeram neste ano, né, trabalharam esta metodologia dessa aprendizagem baseada em projetos, mas a gente vai retomar um pouco aqui com vocês, tá bom? Passo a palavra. Aí, como foi o projeto que nós trouxemos aí, Márcia, pode passar para a gente, por gentileza? Você está sem o som, Márcia. Tá. Ok, Desculpa, isso obrigada. mesmo. Agora eu vou passar. Ok. Só uma pequena assim, adendo sobre a aprendizagem baseada em projetos, né, que já foram também que já foi também apresentado pela língua portuguesa e matemática também, né? Então é uma metodologia ativa que tem por objetivo encontrar novas formas de ensino, né, em que os estudantes passam a ser o centro da aprendizagem. E para isso é fundamental desenvolver nos estudantes as habilidades e competências necessárias para essa resolução de problema. É o que nós vamos mostrar a seguir, né? Aqui também Então, nós apresentar projetamos só um aí, pouquinho. nós fizemos um projeto. Quer falar um Uhum. pouquinho, Márcia, por Não, gentileza? pode falar. Aqui a gente vai trazer, né, como produzir textos multimodais e multissemióticos com base em coleta de dados, né? Então, a importância, quando a gente trabalha com um projeto, da gente selecionar quais são as habilidades do currículo, né, que nós vamos estar trabalhando, colocar dentro do nosso projeto. Nós precisamos muito, que às vezes é um pouco difícil, planejar coletivamente a construção, né, de um gráfico, tendo como base um texto gerador. Em seguida, a gente vai propor aqui a escrita de um texto crítico reflexivo, a partir da leitura de gênero textual multissemiótico e multimodal, que é o gráfico, para fundamentar a produção de gêneros de divulgação científica a ser socializada digitalmente ou por meio de seminários. A gente vai discutir com os estudantes a organização do projeto integrador. Perfeito. Então, aqui nós temos a habilidade que foi selecionada por nós, né, da língua portuguesa, que vale refletir sobre a relação entre os contextos de produção dos gêneros de divulgação científica, pensando numa reportagem de divulgação científica, né, verbete de enciclopédia, esquemas infográficos e relatórios, e por aí vai, porque demandam, sim, aquelas pesquisas que são feitas para que se possa, então, depois apresentar em seminários, como você foi dito. Na matemática, interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas. Olha como se dialogam, né? Como se dialoga aí a habilidade com a língua portuguesa. Sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo, responsável, entre outros, apresentadas pela mídia, em tabelas e em diferentes tipos de gráficos, e redigir textos escritos. Olha a matemática também trabalhando a questão do uso da leitura e da escrita. Muito importante nesse aspecto, né, perceber que todas as outras disciplinas também devem ter habilidades específicas também nesse sentido, né, que possam aí permitir textos bem escritos e com o objetivo de sintetizar, e como disse a Vanuzzi, os gráficos, eles sintetizam textos mais longos, né, apenas em esquemas que nós podemos verificar mais adiante. Então, Rosana e Vanuzzi, o que seria a nossa proposta? Qual foi a nossa proposta, né? Foi aí o tema gerador que nasceu do nosso trabalho, conhecendo a biodiversidade brasileira para aprender a respeitar. Estamos aqui tratando um pouquinho da educação ambiental. É bom que os estudantes saibam, né, qual é o tema gerador e, se possível, que tenha sido escolhido por eles, né? Então, pedir para que eles olhem para o seu entorno e verifiquem em relação à biodiversidade, que nós vamos falar aqui rapidamente sobre isso, tá? Então, é bom levar para a sala de aula vídeos, podcasts, imagens, ilustrações, fotografias. Nós estamos aqui dando uma indicação de um site do IBGE, Educa Jovens, que vocês podem pedir para que os estudantes acessem, bem como outros que nós também vamos colocar aqui. Mas é importante o quê? Uma questão problematizadora. Sem um problema, não tem como resolver aquilo que é demandado num projeto. Então, a educação ambiental contribui para a conscientização sobre a importância da preservação da biodiversidade em território brasileiro. Então, vamos pensar um pouco a respeito disso, né? Aí nós pesquisamos várias outras fontes e
trouxemos aqui um texto elaborado pela equipe formativa, que é o seguinte: como sabemos, os biomas brasileiros constituem-se por diversificados tipos, né, só um minutinho aqui, o texto aqui. Tipos de vegetação e de animais que podem ser identificados pelos tipos de agrupamentos em variadas regiões brasileiras. Nesse sentido, podem ser identificados regionalmente em razão das semelhanças entre as espécies decorrentes das condições geológicas e climáticas de cada espécie vegetal ou animal que, ao longo do tempo, contribuíram para a formação de uma paisagem de determinada região, né? Contribuindo, então, para a fauna e flora de riquíssima qualidade em nosso país. Em território brasileiro, segundo variadas fontes, há pelo menos 6 biomas. Vamos a seguir, então, verificar esses 6 biomas e qual o percentual deles, né, no território brasileiro. Que daqui vai nascer um gráfico, né? Então, em termos percentuais, nós temos o bioma Amazônia, que ocupa 49% do território brasileiro. Caatinga, 10% do território nacional. Mata Atlântica, 13%. Cerrado Paulista, do Planalto Central brasileiro, aproximadamente 24% do território brasileiro. Pantanal, 2%. Pampa, aproximadamente 2% também. Tá bom? Então, a seguir, nós vamos verificar aqui o gráfico. Você poderia comentar o gráfico um pouquinho? Um pouquinho, vou conversar aqui um pouquinho, né, professores? Como a Ava nos falou, né, esse gráfico ele sintetiza as informações que a professora Márcia leu no slide anterior, né? Então, aqui a gente consegue olhar para esse gráfico sem, né, fazer toda aquela leitura e ver essa ocupação desses biomas, né? Aqui eu estava estudando, quando nós estávamos preparando, né, essa nossa conversa, né, o quanto os professores de geografia, né, podem contribuir, né, ciência, geografia, né, falando, né, dessa vegetação. Por que é importante essa preservação, né? Se a gente não preservar a mata, a fauna, a flora, né, o que vai acontecer com o planeta, né? O que vai acontecer conosco? Porque, às vezes, as crianças, os jovens, os estudantes, eles fazem algumas leituras, mas não refletem sobre, né? E por isso que é legal a gente propor para os estudantes esse tipo de atividade, né? Desses projetos. Às vezes pode ser um projeto pequeno, tá, pessoal? Não precisa ser um projeto enorme, mas um projeto pequeno, que a gente faça com que os jovens, com que os estudantes reflitam sobre, né, o bioma, o que está acontecendo com o desmatamento, com o bioma na Amazônia, com a Mata Atlântica, né, com o Cerrado, o que está acontecendo, onde ficam localizados, né, esses biomas, né, o que favorece isso para as pessoas, né, ter esses biomas preservados, né, então é muito bacana isso, quando o estudante começa a perceber isso, né, como a gente vê aqui, qual é o maior bioma, né, então nem precisaria ler um texto, né, o bioma Amazônia, né? Qual o menor bioma que nós temos, né? Aqui, aparentemente, parece o Pampa, e o Pantanal parece estar empatado aí nos 2%, né? Então, o que vem a ser a Caatinga, o que vem a ser o Cerrado, né? A vegetação, né? Quais são os animais que vivem, né, dentro desses biomas, saber quais são os que estão ameaçados de extinção, né? Então, isso é bem bacana, eu creio que o jovem, né, o estudante goste bastante de discutir sobre. E aí, no nosso próximo slide, a professora Márcia, é a Marcinha mesmo, né, Márcia? A Vanuzzi. Isso, a professora Vanuzzi vai trazer um pouquinho uma discussão aí. Nós temos aí 10 minutinhos ainda para conversar, então vamos lá. Então, aqui de forma rápida, né? Só propor para vocês um roteiro, algumas etapas que são importantes. Lógico que essas etapas elas não vêm como algo rigoroso aí, como uma receita pronta e acabada, não é? Mas é uma sugestão que pode aí ser acrescentada de diferentes outros aspectos, de diferentes outros elementos que integram a elaboração de um projeto. Mas é importantíssimo destacar aqui, não é, colegas, e para vocês, colegas professores, a base, toda a base, o que é extremamente fundamental para que esse trabalho interdisciplinar aconteça,
é a intencionalidade de vocês e a disponibilidade de trabalharem de forma colaborativa. É verdade? Então, é preciso que exista esse planejamento. Ele precisa ser pensado e feito e construído por várias mãos, não é? Para que ele não perca o sentido. Então, todo o fundamento do trabalho interdisciplinar está aí na disponibilidade, na disposição do grupo em trabalhar juntos e fazer isso, pensar, construir isso aí de forma colaborativa. Então, há alguns objetivos aí que nós apresentamos, eu não vou me ater à leitura de todos em função do tempo, mas podemos destacar alguns aqui que são extremamente importantes, né? Como, por exemplo, o desenvolvimento do senso crítico, que nós estamos aí trabalhando bastante a partir da BNCC para levar os nossos estudantes para um outro patamar, não é? Em que eles sejam realmente comprometidos e participativos, e a sensibilização, essa conscientização dos estudantes visando a essa mudança de comportamentos, não é que eles se envolvam. Então, esses objetivos aí, eles podem ser resumidos numa única palavra aí, não é? Engajamento, envolvimento, participação. Então, aqui, basicamente, língua portuguesa e matemática, pode passar para a próxima tela, Marcinha. Né? E importante a formação dos grupos, né? Outro momento para que esse projeto interdisciplinar aconteça a contento. É preciso dividir as tarefas, né, de forma aí bem democrática, coletiva e colaborativa, e para, então, desenvolver o trabalho de pesquisa, olha, nós sugerimos algumas fontes que podem ser aí acrescentadas de outras, apresentação de filmes, de documentários, de textos dinâmicas, músicas, ou qualquer outro elemento que possa embasar, dar insumo para que os estudantes tenham condição, para que eles tenham aí fundamento, embasamento para desenvolver o projeto. Então, um dos primeiros passos aí seria, então, a oportunização das pesquisas, né? A exposição, a discussão sobre esses temas, não é, que vão aparecer aí de diferentes formas, com diferentes linguagens, com diferentes elementos, né? Por exemplo, a linguagem fílmica, o que essa linguagem fílmica traz, o que o documentário, um texto jornalístico, quais são os elementos que esse texto traz, e assim por diante, né? Então, é preciso orientar os estudantes, despertar neles essa motivação e dar suporte para que eles tenham condição de desenvolver um bom projeto, não é? Fundamentado, com um produto final bastante interessante e que gere aí motivação não só para eles, mas para todos os participantes, para a comunidade que terá acesso ao resultado desse trabalho. Pode seguir, Marcinha. A culminância aí, só um minutinho, não, pode deixar aí, ótimo. Pode continuar falando. Isso, a proposta é que eles desenvolvam toda essa pesquisa e que organizem um seminário. Sendo o seminário um gênero textual oral, vocês perceberam que eles terão de passar por várias etapas em que as produções escritas estarão completamente aí presentes, não é? Então, aqui nós temos um modelo... Antes do seminário, só um pouquinho antes do seminário, eu queria só mostrar esse texto crítico, que também é um modelo, é um exemplo, né? Porque, no final, olhando para aquele gráfico que foi comentado pela Rosana, que os estudantes chegassem, claro que nós estamos pensando no sexto, no sétimo, no oitavo e nono ano, então não haverá necessidade de ser um texto tão longo e tantos detalhes. Mas o importante é que o estudante primeiro traga também a fonte que foi pesquisada, né, olhando para aquele gráfico, e mostrando aqui aquilo que nós falamos no percentual, redigindo agora um texto. Então, você veja, nós partimos de um texto que foi lido pelos estudantes, ou pesquisado de vários gêneros textuais também, bem como a construção de um gráfico. Depois do gráfico, eles também podem chegar aí à construção de um texto, né, de um gênero textual, que faz aí também todo um olhar sobre aquilo que eles estão visualizando no gráfico, né? Então, acho que é importante, eu não vou ler também, né, todo o texto, porque senão fica cansativo e longo demais aqui a gravação. Então, estamos apenas com 5 minutos, vamos aqui passando, aí vem sim a sugestão que você estava propondo aí, né, sobre o seminário. Terminado tudo, onde eles vão apresentar a pesquisa, os textos escritos por eles, né? Então, é muito importante essa questão de
finalizar todo esse projeto integrador, né? Tivemos o início, o meio e a finalização por meio de um seminário. Querem acrescentar mais algum detalhe sobre isso? Muito bom, Márcia, podemos seguir, excelente. Eu estava aqui pensando, né, de seminário, né, o quanto é importante colocar esses meninos, né, esses jovens, para estar falando, né, para estar argumentando sobre, para trazer aquilo que eles descobriram sobre, né, colocar para uma comunidade local, da onde fica a escola, então, eles se expressarem sobre, né, aqui a produção de um texto, nós falamos bastante no outra formação, né, da leitura, e aqui hoje a gente olhou um pouquinho para a escrita, né, a escrita dos textos, o quanto é importante. Todos nós, professores, não só os professores de língua portuguesa, mas professores de matemática também. Estamos chegando agora, professores, Vanuzi, Marcinha, no final do nosso encontro. Então, nós retomamos um pouco a formação anterior, né, da etapa 1, nós revisitamos as concepções acerca da interdisciplinaridade, né, com foco no multiletramento, né, falando aí das modalidades de linguagem, do hibridismo, multissemiose, multimodalidade, tá? Também discutimos muito brevemente a interdisciplinaridade, como a gente pode potenciar a interdisciplinaridade por meio de um projeto, certo? Aqui a gente deixa agora para que vocês possam fazer uma avaliação, a última do ano, vai ser de suma importância para que a gente possa redirecionar nossos trabalhos para 2023. O nosso próximo slide são as nossas referências, a gente deixa aí um pessoal bem bacana, o Bender, Martins, Nascimento, Porfírio, o site do IBGE, a gente traz a Roxane Rojo, né, e os materiais de São Paulo. Aqueles gráficos que nós tiramos foram todos do material Aprender Sempre, tá, pessoal? Está bem recheado de gráficos. No nosso último slide, nós gostaríamos, cadê o último, Marcinha? Era dizer feliz ano novo, quer ver? Coloca aí que nós temos uns minutinhos ainda, vamos ver se dá, para a gente colocar os fogos do feliz ano novo, de um feliz Natal, vamos ver se a gente consegue, aqui, ó, nós agradecemos a todos a participação, a boa vontade de nos escutar, né, de vocês estarem felizes aí nas vossas escolas, com os gestores. Agora pode parar de soltar fogos, Márcia, vamos aqui. Eu gostaria de me despedir. Professores, muito obrigada pela paciência. É uma honra estar com vocês, hoje com professores de matemática, que é quarta-feira, amanhã, quinta-feira, com os professores de português primeiro, língua portuguesa primeiro na quarta e matemática na quinta. Meu coração sempre com vocês. Marcinha, passo a palavra, depois a palavra para a Vanuzi. Obrigada, temos Marcia, aqui obrigada, 2 minutos. Muito bom, desculpa aqui alguns erros na transmissão, porque meu mouse está falhando. Bom, então vamos lá. Eu quero fazer uma paráfrase aqui de um poema do Enfield, que ele é um jornalista e cartunista que faleceu em 1988. Ele tem um poeminha longo, mas eu vou fazer só uma paráfrase bem curtinha. Se não houver os frutos, as flores ou as folhas, valeu a intenção da semente. Então, eu espero que essas sementes plantadas ao longo de todas as nossas formações de 2022 possam germinar outros conhecimentos, novas ideias, sempre visando aí a educação integral dos estudantes. Então, que um Natal recheado de alegria e saúde, e 2023 com muitas conquistas e vitórias aí para vocês, professores. Agradecendo aqui mais uma vez o Laércio e o André por estarem aqui também nessa transmissão de hoje, tá bom? Vanuzi, é com você, querida. Muito obrigada, meninas, e eu da mesma forma, obrigada, Márcia, eu acho que as suas palavras aí com essa paráfrase foram emocionantes demais e completas, né? Então, desejamos, professores, pedimos perdão também aí pelas nossas falhas, não estamos aqui como pessoas que sabem tudo, estamos num processo de crescimento e de aprendizado o tempo todo, então, aprendemos com vocês, aprendemos muito também, trabalhando aí de forma coletiva, não é, Márcia, Rosana, para a construção dessas pautas, e podem ter certeza que as nossas intenções foram as melhores mesmo, foram nesse sentido, de trazer para vocês algumas provocações
que os levem à construção realmente de novos conhecimentos, porque aqui nós estamos deixando pequenas sementes mesmo, né? Mas esperamos aí que vocês, com todo o potencial que têm, desenvolvam isso e tenham um excelente resultado de aprendizagem em todas as turmas com as quais vocês trabalham neste ano de 2022, nos anos seguintes e sempre. Então, muitíssimo obrigado, nossa gratidão eterna aí pela presença, pela participação de vocês. Espera um pouquinho, pessoal do estúdio, muito obrigada a todos aí do estúdio por esse ano delicioso que a gente passou com vocês, né? Poli e todo o pessoal do estúdio. Beijo, tchau, pessoal. Pedagógico, técnico, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.